Olá, pessoal. Professor Fabrício Vaz, mais uma aula de Power BI para você. Nessa aula, eu vou dar uma super dica. Como que você pode somar três colunas ao mesmo tempo, utilizando uma única forma. Imagine que você tem uma tabela. Essa tabela tem três colunas. Cada coluna tem várias linhas com vários dados, né? E você deseja pegar o somatório dessas três colunas, isso utilizando uma única fórmula. Isso é possível com Power BI, utilizando a fórmula SunX, a fórmula SunX. O que eu vou fazer com o Power BI? Eu estou com o Power BI já aberto. Eu vou aqui importar uma base de dados. Eu vou deixar o link dessa base de dados aqui na descrição do vídeo para que vocês possam praticar, né, o uso dessa fórmula. Então, vou vir aqui em obter dados e vou marcar aqui, ó, pasta de trabalho no Excel. Vou marcar essa opção. Vou importar essa base de dados, que é a tabela funcionários. Vai ocorrer aqui a carga de dados dessa tabela. O Power BI vai me dar a opção de fazer uma pré-visualização dos dados, né? Antes de fazer o procedimento de importação. Pessoal, sempre é recomendado o quê? Que você, ao importar uma base, você faça o tratamento dela no Power Query, né? Marcando essa opçãozinha aqui de transformar dados, tá? Me diminuir um pouquinho aqui, marcando a opção transformar dados. Mas nesse caso, eu vou clicar diretamente aqui no carregar, porque é uma base que eu já conheço, não quero nenhum tipo de tratamento, e o que eu quero mais é mostrar a dica, né? A forma de importar, a forma que vai somar as três colunas ali, utilizando uma única fórmula. Vou explicar o porquê disso, né? O porquê você deve utilizar uma fórmula dessa. Então, vamos lá. Estou fazendo aqui a carga dos dados, né? O Power BI está lendo a tabela do Excel e carregando os dados para dentro do Power BI. Está fazendo a parte de importação de dados, né? A ingestão de dados aí para dentro do Power BI. É uma tabela pequenininha, são 50 linhas, mas demorou um pouquinho. Pouquinho depois, mas demorou. Vamos lá. Ok. Se eu clicar aqui nessa opção, nessa tabelinha, o que eu faço aqui? Eu faço uma pré-visualização dos dados, né? Eu consigo visualizar quais são os dados que foram importados. Então, é uma tabela de funcionário muito simples, onde eu tenho aqui o código do funcionário, nome, nome da filial, nome do departamento, nome do cargo. Eu tenho aqui salário, gastos, treinamento e plano de saúde. Então, na verdade, o que seria essa tabela? Essa tabela ela descreve o gasto com o pessoal, né? O gasto dos recursos humanos. Quanto é gasto com os funcionários, quanto é gasto com salário, com treinamento e também com plano de saúde. É uma tabela, não é uma tabela real, é uma tabela fictícia, mas o que eu quero, na verdade? Eu quero somar essas três colunas: salário, gasto com treinamento e também aqui plano de saúde. Eu quero somar essas três colunas utilizando uma única forma. Como eu comentei, isso é possível utilizando a fórmula SunX, o SunX, que é uma fórmula de agregação, uma fórmula de agregação interativa, uma fórmula de soma interativa, onde eu consigo somar, fazendo, na verdade, não somente somar, eu faço uma expressão matemática, multiplicação, divisão, com várias colunas da tabela, utilizando uma única fórmula. Porque a fórmula SUM, S-U-M, somente o SUM, o que a gente faz? A gente soma uma única coluna. Se eu quero fazer com mais de uma coluna, eu não consigo com o SUM, né? Aí eu teria que criar uma medida que somaria o salário, uma medida que somaria treinamento, uma medida que somaria plano de saúde. Nesse caso, eu vou fazer o quê? Uma única fórmula que vai somar essas três colunas para mim. Como que eu posso fazer? Eu clico aqui em dados funcionário, que é o nome da tabela, e aqui em cima aparece para mim, ó, nova medida. Então, eu vou clicar aqui em nova medida.
Vou aumentar aqui para ficar visível para vocês. E vou colocar essa daqui, o nome da medida, de total gasto. Total gasto é o nome da medida, ok? Beleza. Total gasto é o nome da medida. E agora eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar aqui a forma, que é o SUM X, né? Que é o nome da medida que eu vou utilizar, que é a fórmula de agregação interativa, o SUM X. E agora o que eu preciso colocar? Eu preciso informar qual será a tabela que eu vou fazer essa expressão. O SUMX ele faz dentro de uma única tabela. Então, eu vou chamar aqui, a nossa tabela chama-se dados funcionários. Dados funcionários, tá vendo? Cliquei nela, vejo que o Power BI já vem aqui e mostra para mim, tá vendo? Já mostra para mim aqui, né? Como eu vou utilizar essa forma. Ele mostra que vai ser, primeiramente, aqui, tabela. Opa, saí dela, vou voltar aqui. Cliquei o F sem querer. Vamos novamente. Nova medida. Erros acontecem mesmo ao vivo, pessoal. Vamos lá. Total gasto. SUMX. Venho aqui o nome da tabela, veja que aquele que, para voltar à explicação, né, ele mostra aqui como que ela vai ser feita. Primeiro tabela, depois a expressão. Então, venho aqui, dados funcionário, vírgula, e agora eu vou colocar a expressão. Qual que vai ser a expressão? A soma das três colunas, que é a coluna, né, gasto, treinamento, mais a coluna salário, mais a coluna plano de saúde. Não é isso? Então, o que vai acontecer aqui agora? Ele vai somar para mim as três colunas, né? E depois vai fazer o somatório total disso. Ele vai pegar aqui, ele vai somar aqui salário com gasto, treinamento, com plano de saúde. Vai guardar o valor aqui. Vai chegar no segundo funcionário, a Patrícia. Vai pegar o salário, gasto, treinamento, plano de saúde. Vai guardar aqui no cantinho. E depois ele vai chegar e somar esses valores que ela guardou. Vou dar o Enter aqui, olha. Ele fixar. O que acontece? Quando você cria uma tabela, você importa uma tabela, você consegue vir aqui na parte dos dados da tabela e visualizar os dados, né? Você consegue visualizar. Quando você cria uma medida, não. Quando você cria uma medida, para você visualizar os dados dessa medida, você precisa colocar ela num visual, um cartão, uma tabela, um gráfico qualquer. Nesse caso aqui, eu vou usar esse aqui, o card, esse cartão. Vou marcar aqui no card, que é o cartão, e vou agora pegar aqui total gasto e vou arrastar para dentro do cartão. Então, o que aconteceu? O gasto total, que é o somatório, né? Esses três valores somados, mais esses três, mais dentro de todas as linhas, ele vai guardar, como eu comentei, o valor aqui no cantinho, e depois vai somar. Está dando o quê? 312 mil. Esse é o somatório, 312 mil. Fabrício, tem como conferir? Tem como conferir. O que eu posso fazer aqui, pessoal? Nós podemos fazer o seguinte, nós podemos criar aqui, ó, uma nova coluna, tá? Nós podemos criar aqui uma nova coluna, onde eu vou somar aqui, né, cada linha dessa. Então, eu vou chamar essa aqui de gasto funcionário. Opa. Gasto funcionário. E vou colocar da seguinte forma: salário mais gasto treinamento mais plano de saúde. Salário mais gasto treinamento mais plano de saúde. Vou dar um Enter. O que aconteceu? Eu criei uma nova coluna que está somando aqui a despesa de cada funcionário, né?
salário aqui da Karina, mais o que gastou com treinamento, mais o que gastou com plano de saúde. Está aqui o total que foi gasto com a Karina pela empresa, que foi gasto com a Patrícia, com a Paula, com a Carla, tá vendo? Eu fiz aqui uma coluna com esse somatório. Agora, o que acontece? Eu posso simplesmente aqui clicar na tela branca, chamar um outro cartão e arrastar para cima do cartão a medida criada, tá? A coluna criada, que tá, ela está aqui, ó, gasto funcionário. Quando você arrastar essa medida para dentro do cartão, automaticamente o Power BI vai somar essa coluna. Bateu. 312 mil. Posso usar uma outra forma de testar? Posso. O que eu posso fazer? Eu posso criar uma medida que vai somar toda essa coluna. Então, eu venho aqui, olha, vou clicar aqui na tabela onde eu quero criar a medida. Tem aqui o botãozinho, opa, tem aqui o botãozinho, cliquei errado. Tem aqui o botãozinho aqui, gasto, a nova medida, né? Nova medida. Eu vou chamar ela de total gasto 2, porque eu não posso ter duas medidas com o mesmo nome. Eu já criei a total gasto. Então, total gasto 2. E vou fazer o quê? Eu vou utilizar a fórmula SUM. A fórmula SUM, pessoal, sem o X, né, eu vou somar uma única coluna. E aqui eu vou chamar a coluna gasto funcionário, que é a coluna que eu criei agora nesse momento. Vou dar o Enter aqui, né? Ele somou toda aquela coluna. Eu posso vir agora e fazer a conferência. Chamar aqui um novo cartão e venho aqui em total gasto 2 e coloquei aqui 312 mil. Ok, pessoal? Então, segue essa super dica aí, como você pode, né, somar 3 colunas ao mesmo tempo. Vou pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, né? É uma dica importante e serve para você utilizar no seu dia a dia com o Power BI. Até a próxima aula.